Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar a leitura do livro de Provérbios. Pensei que a pastora ia terminar semana passada, foi pior do que eu. Eu ainda saí do primeiro, né? E hoje nós vamos ler a partir do capítulo 4. Vamos ler 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver se a gente termina hoje o livro de Provérbios. Um dia a gente acerta. Um dia a gente termina. Mas esse livro ele é muito importante para a nossa vida. Porque ele é o nosso guia prático de procedimentos. E se tem uma coisa que crente deve saber, é o seu proceder, né? Uma coisa que o crente tem a obrigação de mudar é o seu procedimento. Porque, na verdade, o que diz que nós somos crentes não é a nossa boca, né? Não é a roupa que nós vestimos, não é a palavra que nós falamos, mas o que diz que nós somos crentes é o nosso procedimento, tanto diante de Deus, quanto diante dos irmãos, quanto diante da igreja e principalmente diante do mundo. Então, o livro de Provérbios ele traz essa informação para nós de como nós devemos proceder em coisas básicas da nossa vida. Porque ele vai aqui desde o dinheiro emprestado, desde sei lá, do trabalho, das coisas referentes ao trabalho, a como guardar o coração, que nós vamos falar hoje sobre isso, até casos de adultério, roubo, morte e coisas em todos os aspectos da vida. E aqui no capítulo 4, ele começa assim a dizer, ouve filhos, né, no plural, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Em algumas palavras diz o entendimento ou a sabedoria. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me, retenha as minhas palavras do teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Paramos aqui. Isso é uma exaltação à sabedoria, né? A busca pela sabedoria, buscar o entendimento. Gente, como é bonito, como gracioso você ver uma pessoa que é sábia, uma pessoa que tem sabedoria e uma pessoa que seja inteligente. Agora, como é terrível você se colocar no caminho de um tolo, de uma pessoa burra, e reparar o caminho burro de uma pessoa burra. Porque a questão não é somente de inteligência, de conhecimento adquirido numa escola. É sabedoria de procedimento, é sabedoria da vida. E sabedoria da vida, às vezes, não se aprende, às vezes não. Na maioria das vezes, não se aprende dentro da escola, né? Você vê, os antigos não iam à escola e eram sábios na vida. Tinham palavras de sabedoria na vida. Sabia o procedimento, porque para ser sábio, basta que você tenha discernimento, juízo, justiça. Justiça, olhos de justiça. E você não precisa ser inteligente, ter ido para a escola, faculdade, 2º grau, 3º grau, 4º grau, 20º grau, para saber o que é justo, o que é reto,
para você saber como deve proceder e como não deve proceder. Não precisa você ter grau de doutorado, ter, seja lá o escambau, para você saber o que é certo e o que é errado. Como deve proceder e o que não deve proceder. O que é justo e o que não é justo. O que é possível e o que não é possível. A burrice faz com que a gente ande em caminhos tortuosos. Agora, andar na burrice significa que nós vamos trazer problemas para a nossa própria vida. Ser burro traz consequências para nós. Traz consequências para a nossa vida, Tiago. Estou ofendendo o burro. O Nécio. Como Valéria perguntou na outra semana. O que é Nécio? Foi Nécio. O Nécio. O idiota. Né? Hã? De inteligência. Então, a gente observa para a vida, para o caminhar daquelas pessoas que andam para o caminho tortuoso, aquelas pessoas que não conseguem subir na vida, desenvolver-se como pessoa, que não conseguem atingir um pouco mais da sua própria vida, não é em relação a mim, não é em relação à igreja somente, não é em relação às outras coisas, mas é em relação a si mesmo, porque a burrice ela traz a necessidade traz consequências para a nossa vida. Traz consequências para a nossa vida, quer agora, quer no futuro. Quer dizer, basta você ser tolo para gastar mais do que o que você ganha, que para frente você vai ver, vai estar em dívida, vai estar em confusão, vai estar em pobreza. Quem é assim? Burro, nécio. Por que eu vou gastar 800? Por que eu vou viver gastando 800 se eu só ganho 530? Eu tenho que adequar a minha vida aos 530. Eu não posso viver como 800. Isso é uma burrice, mais para frente vai quebrar. Porque a idade vem, o tempo vem. Quer dizer, a maior burrice do mundo é o homem se envolver em dívidas, e eu já falo isso com certa propriedade, que a gente já sabe da história da minha família, para mostrar uma coisa que não é. Olha, minha mãe abriu um restaurante lá no Brasil. E aí nós fomos comemorar a inauguração do restaurante, no dia que o restaurante ficou pronto. As mesas já estavam todas postas, íamos abrir no dia seguinte. Ê, feliz da vida. Vamos comemorar? Vamos. Onde é que a gente vai comemorar? No restaurante mais caro que tinha na cidade. Fomos para o Porcão. Meu pai, a comida que deu, o valor que deu foi mais do que o salário que meu pai ganhava. Mais do que o salário de um mês foi o nosso jantar de uma noite, comemorando em um restaurante, o restaurante que a gente estava abrindo. Veja que burrice. Burrice. Depois, ficou meu pai para pagar as contas, né? Porque isso parcela assim em 500 vezes. Burrice. Então são coisas pequenas na nossa vida que mostram o quanto nós somos burros e o quanto lá na frente nós vamos sofrer com isso. Porque hoje, agora, nesse exato momento, a gente ainda pode fazer esticadinho, né? Não, bota no cartão de crédito. Né? Não, bota no... Não, faz... Mas para frente gera uma dívida, gera o resultado hoje está aí. De toda a necessidade da qual andamos. Né? Vivendo uma vida dissoluta. Para quê? Para ostentar. Ostentar. Um dia, uma noite estávamos no Porcão, conhecido como um dos melhores restaurantes do Brasil.
Fomos pro porcão. 2 meses depois, a gente não tinha dinheiro para comprar nenhuma porquinha. Estava no chiqueiro. Literalmente, porque o restaurante faliu 3 meses depois, 3 ou 4 meses depois, não me lembro muito bem, acho que não chegou a 4 meses depois. O restaurante faliu, tudo que tinha dentro de casa tivemos que vender, as coisas que tinham valor. Meu pai saiu se desfazendo de carro naquela altura, 1990, né? Camila não era nem nascida ainda. E a gente estava ali vendendo o que tinha de valor dentro de casa, tava para liquidar as dívidas. Né, que já começou no porcão. Quer dizer, observe, que tolice. Para quê? Olha quantas coisas tolas nós fazemos. Por quê, minha gente? Para que a gente quer ostentar? Para que a gente morávamos na rua mais cara, até hoje, é a rua mais cara do distrito. Avenida Boa Viagem. O metro quadrado mais caro de frente para a praia. O metro quadrado mais caro de todo o estado. Não era nem da minha cidade, era de todo o estado. Era o metro quadrado mais caro. Nós morávamos lá. Por quê? Porque se alguém perguntasse, a gente tem que dizer, moram em Boa Viagem. Aí, na divisa de Boa Viagem, tinha Setúbal, que era onde ficavam os que eram pobres, mas queriam ser ricos. Então, morava perto de Boa Viagem. Aí ele podia dizer assim, a gente mora em Boa Viagem. Na verdade, morava em Setúbal. Tinha uma favela chamada Entrapulso. Imagina o nome da favela, Entrapulso. É limite de Boa Viagem. Então, a gente morava na Avenida Boa Viagem porque a pessoa perguntava, você mora onde? Em Boa Viagem. Em Setúbal não, na Avenida Boa Viagem. Aí a pessoa dizia, olha, eu moro na Avenida Boa Viagem. Para quê? Para quê? Não tinha uma casa. Não tinha uma propriedade. Olha como nós éramos sábios. Olha como nós éramos inteligentes. Anos pagando mais do que um salário de aluguel. Para quê? Não tem uma propriedade hoje, não tem. Tolice. Totalmente tolice. Então, a Bíblia ela diz assim, ele diz para em Israel, até 9 anos, 10 anos, a criança é aprendida dentro de casa. Aprende dentro de casa. Com os pais, com a mãe principalmente. A mãe tem uma função. Então, a criança, ela vai aprendendo, ouvindo com os pais, todo esse ensinamento. E é exatamente o que ele diz aqui, não somente quando ele fala que filhos, não é que ele tem muitos filhos, mas é que ele está falando aqui de geração para geração, filhos de filhos, de filhos, de filhos de filhos. Porque essa tradição oral é passada de filho para filho. Então o filho aprende e passa para o filho, e o aprende e passa para o outro, e aprende e passa para o outro. E assim vai indo. Então nós temos uma descendência de pessoas inteligentes, sábias. E nós sabemos que não existe no mundo hoje pessoas mais inteligentes do que os judeus. Se você for olhar os prêmios Nobel, a maioria são de judeus. Não sei nem como é que pluraliza o Nobel. É Nobels, né? Falei certo. Se você for olhar os melhores cientistas são judeus. Se você for olhar onde a ciência mais avança são judeus. O mais inteligente, não tenho dúvida de que existente na face da Terra são os judeus. Se tem alguma coisa despontando, tenha certeza. Se tem alguma tecnologia despontando, tenha certeza que tem dedo judeu nesse meio. Então, a sabedoria é a coisa principal. Ela diz aqui, ó. A sabedoria é a coisa principal, minha gente. Vocês já viram quanto nós gastamos dinheiro com idiotices? Quanto nós gastamos dinheiro com idiotice? Idiotice. Sabe o que é idiotice? Idiotice é eu comprar uma camisa. Custou R$ 9,90. Dividido pela quantidade de anos que eu já tenho, uns 5,
9,90. Aí eu vou procurar, vou comprar uma que tem um polozinho aqui desenhado, que custa 10 vezes mais. E dou 90 euros. Ou se eu quiser um pouco mais, o jacaré come o polo, aí eu dou 150, 120, 130 euros num Apolo. Com jacaré. Não, eu dou no jacaré, porque Apolo custa 9,90. Eu pago pelo jacaré 120 euros. Só pelo jacaré. €120. 120 euros. Sabe quanto é um livro? €14 um livro. 14 euros um livro. E eu ainda busco em promoção. Gente, eu comprei um livro, tinha uma papelaria ali em Aveiro. Todo mês eu comprava um livro, acho que estava fechando a biblioteca, fechou, né? A livraria ao pé da estação. O livro custou 5 euros. 5 euros um livro dessa grossura. Um livro. O papel não paga. A capa do livro não paga. Não, 5 euros não paga. Eu comprei o livro. Quando cheguei, ganhei uma promoção de tantos por cento que eu não sei do que era, que o livro me saiu por 3 euros e tal. Não paga. Nem as folhas, quanto mais a sabedoria que está ali dentro, quanto mais o autor. E, gente, quantos livros nós estamos lendo? Quanta sabedoria nós estamos adquirindo? Quanto tempo nós estamos passando no Facebook, no computador, gastando nosso tempo com tolices? Tolices. E não estou falando de computador, propriamente a internet, porque se faz coisas interessantes também na internet, se aprende, se faz cursos, se aprende. E o que é melhor é que grande parte disso está disponível de graça, gratuito. João Paulo, eu não tenho 15 euros para comprar esse livro. O que tem de PDF disponível na internet? O que tem de... Não escaneie e não disponibilize, porque isso é pecado. Mas alguém disponibilizou. Está lá na internet. Gente, é impossível a quantidade de vídeos, de videoaulas que tem no YouTube gratuito, ensinando a palavra de Deus. Pregações. Ensinando coisas do dia a dia. Não existe nada que você queira saber, que você não coloque no YouTube e você não sabe e não tem a resposta. Digite lá amanhã no YouTube: como pintar o cabelo de verde. Duvido que não tenha. Milena procurou hoje, não foi, Milena? Tem tudo. Procura a coisa mais absurda. Tiago de vez em quando me mostra um vídeo. Como fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Tem no YouTube, tem. Gente, nós estamos vivendo na era da informação. Nenhuma outra descendência, nenhum outro povo, nenhuma outra geração viveu o tempo da informação que nós estamos vivendo hoje.
a informação chega-nos antes do tempo real. Antigamente chegava em tempo real, estava acontecendo uma coisa lá na China, acontecia aqui. Agora não, o negócio está tão que antes de acontecer na China a gente já está sabendo. É antes da informação. Aí chegou numa era de que o alerta do tsunami está vindo antes do tsunami. A gente está vivendo numa era em que a gente só é burro, só é nécio, só é tolo, se a gente quiser. A gente está vivendo numa época em que a palavra não sei não deveria existir. Deveria, no lugar da palavra não sei, dizer estou com preguiça de pesquisar. Porque não existe a palavra não sei. Não existe, Laura, mais. Vá na internet que a palavra não sei some. Não sabe ir para a internet? A internet ensina aí a internet, Laura. As crianças hoje já nascem sabendo entrar na internet? As crianças hoje já nascem, vem com um chip, um dispositivo. Então, minha gente, a sabedoria, a palavra de Deus, olha o que a palavra de Deus diz. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência. Não dá para a gente ser burro não, minha gente. Dói na alma ver pessoas agindo de forma burra, imbecil, de forma que vai trazer um mal para ela mesma. Mas, João Paulo, qual é o grande problema se eu quero ser burro? Seja. Mas o problema é que traz consequências tanto para a sua vida quanto para a nossa vida. Primeiro, por quê? Porque se você fosse burro e ficasse só para você, a sua burrice, vai-te embora. Agora, é que é soltar peido no ventilador, né? Desculpa a expressão. Ventila para todo mundo. Ventila para todo mundo. É a burrice. É a burrice. Por quê? Porque depois vai se dar mal e procura quem? Né? Se dá mal e acaba atingindo outras pessoas. A burrice é contagiosa. Ele diz assim, não desampares a sabedoria. Ela guardará. Ela te guardará. Ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Principal. Ou seja, não tem outra coisa. Adquire, pois, a sabedoria. Com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Com tudo o que possuis. Ou seja, se você tem bens, troque por sabedoria. Se você tem dinheiro, troque por sabedoria. Se tem uma coisa que eu não me preocupo em gastar, é com aquilo que eu vou adquirir conhecimento. Só se eu não tiver. Exalta e ela te exaltará. Exalta a sabedoria e ela te exaltará. As pessoas querem ser exaltadas. É do homem não aceitar a humilhação. Ninguém quer ser humilhado. Alguém aqui quer ser humilhado? Não, ninguém quer ser humilhado. Se eu humilhar alguém aqui, nunca mais volta. Vai ofendido para casa. Ninguém quer. É da natureza do homem querer ser exaltado. E a Bíblia diz que a sabedoria te exaltará. A sabedoria vai te colocar em uma posição alta. Você pode ser pobre, você pode ser feio, você pode ser o escambau. Mas a sabedoria, ela nos coloca em posto superior. Tem um homem lá no Brasil, e ele era da nossa igreja. Ele era pobre. Pobre vivia, né? Abaixo do mediano. Tinha um monte de 7 filhos. Acho que era isso, não era, Maria? 6, 7 filhos. Não sei, ele não tinha estudo.
Não tinha estudo, não tinha terminado todos. Estava fazendo o que aqui chamam novas oportunidades, né? Que pega aquele povo que não concluiu para concluir, os idosos, e ele tava, os mais velhos, os adultos, e ele estava fazendo isso lá no Brasil. Lá no Brasil chama-se supletivo. E ele estava fazendo isso. E eu digo a vocês, eu nunca vi homem tão inteligente quanto aquele. Porque você conversava com ele de qualquer assunto possível e imaginável, e ele falava maravilhosamente bem. Não tinha assunto que ele desconhecesse. E quando antes de sair, eu ainda estava lá na faculdade de teologia, junto com um colega meu, que também era da igreja e fazia o mesmo curso de teologia, acho que eu já contei essa história. Ele fazia o mesmo curso de teologia que eu, estávamos na mesma sala, éramos amigos de turma. E eu era da escola bíblica dominical e eu cheguei para o pastor e disse assim, pastor, eu gostaria de um auxiliar. Eu acho que o irmão, ele é, o outro irmão, né, que não faz a teologia, eu acho que ele é a pessoa que seria mais capaz aqui para assumir, e a gente vai dar oportunidade para ele. Vamos colocar ele na escola bíblica para ele ensinar, porque ele sabe muito da Bíblia. E nós fizemos a reunião dentro da igreja e dizemos, olha, ele vai assumir. O cara que fazia teologia junto comigo ficou revoltadíssimo e até saiu da igreja, porque ele disse que ele era a pessoa que estava ali mais preparada, porque ele fazia teologia, para estar lá na igreja. Foi o mesmo que disse das águas amargas de Mara, que Moisés chegou nas águas e as águas de Mara estavam amargas. Mara, por que tu amargasse as águas, Mara? E Mara não quis dar água a Moisés, que fazia teologia. E então sentiu humilhado. Sentiu-se humilhado, porque ele é que era a pessoa que deveria estar lá em cima. Não sei hoje do parecer, não sei da vida, não sei nada desse menino, não sei nem se ele terminou o curso de teologia. E esse irmão, que não fez teologia hoje, está nas igrejas palestrando sobre... Aí agora, semana passada, eu conversei com o meu cunhado, ele disse, não, o irmão Dorival, hoje está nas igrejas dando palestra sobre a história da igreja. E eu fico feliz, porque lá no início, a sabedoria dele o exaltou. Você está entendendo o que ele diz aqui? A sabedoria te exaltará. Por isso eu disse, Senhor, tu não me desse beleza, muita. É mais caro adquirir a beleza hoje do que a sabedoria. Então, Pai, vamos lá, me dá a sabedoria aí, me dá a inteligência aí um pouquinho mais do que a beleza. Versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Olha, ele diz assim, ó, no caminho da sabedoria eu te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por ela andando, não se embaraçarão os teus passos. Olha quanta gente com os passos embaraçados e tropeçando. Aonde? Na burrice. Na necessidade. Na tolice. Eu ainda não vi ninguém cair, ninguém tropeçar na sua sabedoria. Nunca vi. O irmão errou, porque ele é muito inteligente, então ele pensou sabiamente e caiu. Nunca vi isso na vida.
Mas em compensação, a tolice tem derrubado tanta gente, meu Deus. Tanta gente. Feito coisas tolas, simples, porém tolas. Pega-te a correção. Gente, não existe aprendizagem sem correção. Alguém vai te corrigir. Alguém vai te corrigir. E que seja uma pessoa. Que seja uma pessoa. Porque a vida é terrível para ensinar. A vida é terrível para nos ensinar. Os filhos que não aprendem com os pais o caminho que devem andar, a vida ensina. E ensina da pior forma possível. As situações para nos ensinar é pior do que aqueles professores com palmatória. Porque a palmatória, né? A palmatória deixa dores, deixa marca na mão para aquele povo que foi daquela época. Deixa dores nas mãos, pode deixar, né? Aqueles que já levaram reguadas no pé, pode deixar. Marcas momentâneas. Mas a vida, essa deixa marcas na alma. Na alma. E a cura da alma, oh Jesus, é complicadíssima. A tolice nos faz andar por caminhos, oh Jesus do céu. E a vida ainda é menor do que Deus. O salmista diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então o processo de aprendizagem, de desenvolvimento da nossa vida passa por 3 estágios. Ou você aprende com uma pessoa que está do teu lado, né? Isso aí é a sabedoria dos sábios, aprende com os erros dos outros, né? Aí você não vai aprender com os erros dos outros e cai no mesmo erro daquela pessoa, aí vem a vida te ensina, você tem a opção de aprender com os seus próprios erros, mais doloroso, ou então você corre o risco de não se emendar, e aí vem Deus e slap! Ei, infeliz! Vai comer pó. E aí é mais complicado. Porque a vida da rasteira a gente se levanta, uma lapada de Deus, eita Deus do céu. A gente fica prostrado até se arrepender. Diz Davi, acho que é Davi que diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Então, pega-te a correção. As pessoas têm ódio da correção. Gente do céu, ódio da correção. Você vai corrigir alguém, parece que você está matando as pessoas. Parece que você está chamando a pessoa. Você vai corrigir alguém e parece que a pessoa se sente humilhada porque ela não aceita que ela... Gente, pelo amor de Deus, o que é uma correção? Significa que existe a possibilidade de você voltar a acertar. Eu já disse aqui 1000 vezes que eu corrijo, vou lá, exorto, corrijo, quando eu vejo que há possibilidade de correção. Então eu sou muito chato com as pessoas que eu vejo que tem possibilidade de correção. Não tem mais possibilidade de correção? Ah, minha filha, vá... Chinesa, vá para a China. Vá para a China, tô nem aí. É beijinho, beijinho, tchau, tchau. Rapaz, tudo bem, irmão. Pequei, que lindo. Continua. Ah, pelo amor de Deus. Perder meu tempo. Aí ele dá aqui, ó. Pega-te a correção. Aí ele diz, não entre na vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Gente, pelo amor de Deus. A Bíblia não precisava dar essa informação aqui. Evita-o. Não passes por ele.
Não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Desvia do mal. Está vendo o mal? Desvia-te do mal. Não adianta alimentar Satanás. Não adianta alimentar Satanás. Porque quem com porco anda, farelo come. Então, a gente vê dentro da igreja pessoas com a boca toda cheia de farelo. Aí a gente olha para a cara da pessoa e diz, ih, comeu farelo. Comeu farelo. Andou com porco. João Paulo, como é que eu como farelo? Farelo é a única comida que se come pelos ouvidos. Não sei se aqui tem a expressão emprenhar pelos ouvidos. Aí ele diz que os ímpios, 16, não dormem se não fizerem mal. Gente, sabe o que é isso? Uma pessoa má, ela não dorme se não fizer o mal. Qual foi o mal que eu fiz hoje? Imagina, na cama, cabeça no travesseiro, qual foi o mal que eu fiz? Mas o pior é que assim, todo o mal, toda pessoa má, ela não é má em si mesma. Para a pessoa ser má em si mesma, ela necessita ter um distúrbio de comportamento, né? uma psicopatia. Para ela ser má. Porque toda maldade, ela tem uma intenção boa por trás, senão ninguém a faria. Porque o ser humano, ele não tem essa capacidade de autodestruição. Certo? Quem coloca essa capacidade de autodestruição no homem é Satanás. O homem não foi feito para se autodestruir. Então, se o homem faz o mal pelo mal, não existe isso. Ninguém faz o mal pelo mal. Então, quando você interroga, inclusive aquele que matou o pai e a mãe, seja lá quem for, ele vai dar uma resposta boa, uma intenção positiva. Mesmo que não justifique, claro, que nada justifica matar um filho, degolar o filho, afogar uma criança dentro de uma sanita, cortar a cabeça da criança, enrolar em cima de um guarda-roupa, de um roupeiro, pegar o corpo da criança, colocar numa panela de pressão e ir na delegacia dizer que sua criança desapareceu. Caso recente. A mãe, a avó da criança, sentindo um cheiro estranho dentro de casa no dia seguinte, chama a polícia e descobre que estava na panela de pressão e estava o corpo da criança. E a mãe, obviamente, dá a resposta positiva. E aí ela dá a resposta que ela quiser. Mas o sentido é possível. Eu não tinha condições de alimentar a criança. Eu não tinha condições de criar aquela criança. Aquela criança está... Há uma intenção positiva por trás do mal. Que a pessoa que está fazendo mal não consegue ver o mal. Ela vê a intenção positiva. Quem consegue ver o mal é aquela pessoa que não consegue enxergar a coisa positiva. A atitude positiva. Porém, por que não consegue enxergar a atitude positiva? Porque a atitude positiva, ela só existe na cabeça do doente. A atitude positiva, ela não justifica o ato da maldade. Porque nada justifica fazer o mal a alguém. Nada. Ah, mas fulaninho bateu em mim. Não importa. Ah, mas fulaninho já pisou em mim. Não importa. Ah, mas fulaninho... Não justifica o mal. Não existe nada nesse mundo que justifique o mal. Então, como é que a gente pode saber que está fazendo mal? Quando a informação chega de fora. Quando a informação chega, cara, você está fazendo mal. E às vezes, a autodestruição
quando a pessoa consegue fazer mal para si mesma e sabe que está fazendo mal para si mesma? Fumando um cigarro, bebendo demais, se drogando, andando uma vida dissoluta, gastando mais do que consegue ganhar. Tolices. Acaba se destruindo. Então, como é que eu posso fugir do mal? Primeiro, eu consigo enxergar o mal que as outras pessoas estão fazendo. Eu não consigo enxergar o mal que eu estou causando. Porque quando eu consigo enxergar o mal que eu estou causando, eu paro de fazer, porque é da natureza do homem não fazer o mal. Entendeu? É da natureza do homem não fazer o mal. Se o homem está fazendo mal, ele pode não estar enxergando. E se ele estiver enxergando, ele é um doente. Vou matar mesmo. Vou descer o cacete mesmo, até doente. Necessita de ajuda. Ok? Não dorme se não fizerem o mal. Foge deles o sono. Foge deles se não fizerem tropeçar alguém. Gente, o irmão... Misericórdia. Espero que não tenha isso, mas vamos lá. O irmãozinho está tão bem lá na igreja, eu espero que ele caia. Vamos ver se vai fazer alguma coisa para ele cair. Misericórdia. Espero que isso não exista. Aí ele diz, comem o pão da impiedade e bebe o vinho das violências. Aí ele faz agora o contraponto. Mas a vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha que coisa linda. Puxando sardinha para a pregação de domingo, a pessoa justa, ela vive ali na aurora. No início do amanhecer, já amanhecendo, é noite e é dia, é a aurora. Até chegar o dia perfeito. Vai chegar o dia perfeito. Entendem isso? Até ser dia perfeito. Vai clareando mais até ser dia perfeito. E qual é o dia perfeito? O dia que Jesus Cristo vem. Mas a cada dia vai vivendo em luz e não em trevas. Vivendo em luz e não em trevas. Gente, isso é tão simples de entender. Isso é tão simples de entender. Eu tenho a minha vida, a nossa vida. Gente, a gente tem que ter um gráfico. Sabe o que é gráfico? Aparece na televisão o gráfico das finanças. A sua vida tem que ser o gráfico das finanças. As faturas de água. Pronto. A sua vida tem que ser que nem a fatura de água, a fatura de luz da sua casa, sempre a subir. Sempre a subir. Tem que ser sempre assim. E assim como a fatura de luz, fazer a leitura a cada 6 meses para ver se há algum... Gente, eu não posso viver de luz hoje e escuridão amanhã. E como é a escuridão? Viver em vida tenebrosa. Eu não posso estar um dia bom e um dia mal. Eu até posso estar um dia bom e um dia mal. Emocionalmente. Claro. Isso é questão hormonal. Né? Se não pudesse viver assim, coitado das mulheres, né? Claro, é questão hormonal. Mas em espírito e com Deus, e com os meus irmãos, tem que estar sempre a subir. Sempre claro. Sempre claro. Sempre claro. O meu lidar com cada um de vocês tem que ser sempre claro. Diante de vocês e diante de Deus. Amém? Aí ele, em contraponto, mas ainda ele diz, o caminho dos ímpios é como a escuridão. Aí é exatamente, fecha aquilo que eu falei. Não conhece aquilo que tropeçam. Porque na escuridão você não vê onde é que você está tropeçando. A pessoa que está em... Você vê uma pessoa caindo. Ela está em escuridão. Ela está tropeçando. Vê uma pessoa errando. Ela está em escuridão. Ela não está conseguindo enxergar as coisas.
e ela começou um processo de queda. Ou ela liga a luz da retidão e da justiça para enxergar os seus erros, ou então é sempre a cair. É sempre queda. Queda em cima de queda. Ela não sabe que tropeça. E às vezes a gente tem que abrir os olhos. Cara, está tropeçando aqui. E aí dói. Por quê? Porque a pessoa não enxerga. Aí a pessoa, é porque você não observa o meu lado. Porque o seu lado está virado para a intenção positiva e você não está vendo o mal que você está causando. Você não consegue enxergar o mal, eu não tenho que olhar o teu lado. Tu que tens que olhar o lado que tu não estás enxergando. O mal não pode prevalecer, a atitude má não pode prevalecer. E às vezes nós temos atitude má. Gente, pelo amor de Deus. Permitimos que sentimentos maus entrem no nosso coração. E quais são os sentimentos maus? Gente, vai lá para obras da carne. Permitir que um desses... Vamos lá para Gálatas. Gálatas, minha filha, cadê você? Gálatas 5. No 19. Porque as obras da carne são manifestas. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. E não é somente essas, são coisas semelhantes também a estas, que aqueles que cometem tais coisas, e aí é uma prescrição de Paulo, não existe o se, o talvez, o é possível. Os que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. É, mas eu aceitei a Cristo. Aceitou foi Satanás. Não aceitou Cristo não vai para o céu não. Vai para o inferno. Quem diz isso? Paulo, o apóstolo, não o diácono. Não, mas João Paulo, então quer dizer que a vida toda eu tive na igreja, meu filho, entrou em inimizades, contenda, dissensão, vai-te embora da igreja, não tem mais. Já perdeu a salvação. Está fazendo fita dentro da igreja. Ou se arrepende e se converte, ou está fazendo fita dentro da igreja. Fazendo fita. Para quem vê? Porque a palavra de Deus também diz que todas as coisas estão nuas e bem patentes diante daquele a qual nós devemos tratar. Aí, Camila, por favor, minha filha, você está com a Bíblia jovem? Leia para mim esse versículo que eu acabei de ler, o 19, o 20 e o 21. Peraí, calma, vamos lá. Imoralidade sexual, a impureza, ações indecentes, inimizades, brigas,
Ai, ciumeira, está no lugar de quê, ciumeira aí? Gostei dessa. Inveja. Emulações, tá bem. Acessos de raiva. Ambição egoísta. Desunião. As divisões. Invejas. Bebedeiras. Farras. Minha filha, me dê sua Bíblia que eu quero ela. Faz favor, em nome de Jesus. Essa aqui tá bonita. Porque depois vem assim, emulações, não sei o que é emulação. Agora a gente sabe o que é emulação. Agora já sabe o que é emulação, minha gente. Tá vendo? Minha filha, isso é uma Bíblia ou uma pasta? As contas tá tudo aqui, viu? É para Jesus pagar, né? Jesus vai pagar tudinho, em nome de Jesus, minha filha, suas dívidas. Pois é um ato profético. Jesus já pagou as dívidas, ela já coloca ali as continhas tudo na... Gente, é simples. Melhor do que isso. Não tem para onde a gente correr, não tem o que a gente fazer. Onde é que está aqui, minha filha? Não obedeçam aos desejos da natureza humana. Aí eu estou no 16. Porque a nossa natureza humana é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Como é que eu posso dizer isso de uma forma mais simples? Porque se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estarão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Aí, olha que coisa linda. Apóstolo Paulo fala aos Efésios da nossa luta espiritual contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade. E ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. O apóstolo Paulo sabia diferenciar muito bem aquilo que era Satanás e aquilo que é a nossa natureza carnal. E provavelmente, se o apóstolo Paulo aqui poderia ter colocado, se assim fosse, que quem produz isso em nós é a nossa natureza, ou melhor dizendo, é o espírito demoníaco. E é esse a nossa grande dificuldade, é que uma pessoa possessa é liberta em nome de Jesus. Agora, uma pessoa possessa por Satanás, nós expulsamos em nome de Jesus. Agora, uma pessoa possuída pelo seu eu, não sai nem que a vaca tussa. Não tem como expulsar o eu, porque Satanás é obediente e o eu é desobediente. Satanás se curva diante de Deus e o nosso eu não. A Bíblia diz que Satanás se dobrará diante de Deus e confessará que o Senhor é Deus. Ao homem, Deus diz, povo de dura cerviz. Tá? Cervical dura, não se prostra. Gente, aí ele diz que as coisas da carne são manifestas. São manifestas, aparecem, não tem para onde. Imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? É tudo aquilo que não é moral sexualmente. É imoral. Mas, João Paulo, estamos falando de quê aqui? Daquilo que não é moral. É possível. É moral? Se você acha que é moral, diante, não é o que você acha, porque tem pessoas que acham que é moral. Diante. Porque, gente, a palavra de Deus diz que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, gente, se a nossa justiça não exceder a lei, não exceder a legislação, a gente está ferrado. Se a nossa justiça não exceder a justiça da legislação de Portugal, estamos ferrados.
Aí ele não está falando aqui somente de adultério. Não, adultério é o máximo. Adultério é a coroa da prostituição. Ele está falando de coisas menos, que são imorais. O vestir-se, o falar-se, a forma de falar, a forma de falar com as pessoas, portar-se, imoral sexualmente, vender o seu corpo, não é? Sem dinheiro, sem precisar de vender. Tem gente que vende o corpo sem dinheiro, né? Impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, as feitiçarias. Gente, sabe o que é inimizade? É o contrário de amizade. Inimizade é quando você deixa de falar com alguém. Seja lá qual for o motivo. Inimizade é deixar de falar com alguém. Você não é mais amigo dessa pessoa. Chama-se inimizade. Ou seja, vai para o inferno. Como assim, Chapato? Quer dizer que se eu deixar de fazer amizade, eu vou para o inferno? Vai. Criando inimizades. O crente não foi feito para criar inimizades. O apóstolo Paulo diz também aos Efésios: suportai-vos uns aos outros em amor. E em amor, não é em ironia. Não é em ironia. Brigas. Que nem aqueles adolescentes. Não sei se aqui deve ter, acho que isso tem todo mundo, né, na escola. Briga. Colocando duas pessoas para brigar, né? Briga. Eita, não deixava não, chamou a mãe, não deixava não, vai deixar ela aí. Não é homem não. Vai lá, rapaz, bate nele. Brigas. Gente, eu vejo gente aqui saindo com raiva. De cara feia. Eu vejo gente saindo da igreja. Meu Deus do céu. Eu estava no centro de Macumba, onde o próprio Satanás, Laura, se manifestava. Eu via Satanás se manifestando. E ele não se escondia. Ele recebia o nome de Satanás mesmo. Quem é aquele que manifestou ali? É Satanás, é o diabo. A gente sabia. Numa roda de macumba, chamado gira, a primeira entidade a baixar é Satanás. A primeira música que se canta é para Satanás. E como Satanás não baixa em ninguém, entre aspas, o Satanás não baixa em ninguém, quem baixa são os diabinhos. É a primeira música, agora que está me vindo na cabeça essa memória. Nessa gira, na primeira música que toca, ninguém manifesta. Uma ou outra, me vem aqui na memória essa coisa, uma pessoa só recebe o demônio, e aí faz toda a gira, toda a dança lá, inicial, pega a comida, faz toda aquela oferenda, e depois todo mundo está liberado para baixar o restante. Nesse meio, terminava-se com todas as obras que eu acabei de dizer. Inimizades, brigas, contenda, inveja. Todas.
O dia seguinte era só de fofoca, de briga, de contenda. O ambiente é somente esse, de humilhar, um tentando humilhar o outro, de soberba, de arrogância. Não existe outro sentimento. Isso é uma roda de macumba, de umbanda. Uma festa de umbanda e macumba. Não tem sair de lá em paz, não existe isso. Existe sair de lá em falsidade. Porque aquele que saía em paz, saía em falsidade. É inadmissível. É inadmissível ver pessoas saindo dentro da igreja com cara feia. Sair de dentro da igreja com cara feia é entrar na porta do inferno. Por que, João Paulo? Deixa de ser radical, meu filho. Se na igreja é o lugar onde vocês recebem o espírito de paz. Se é na igreja que você recebe o espírito de Deus, o espírito de Jesus. E na igreja você não está conseguindo receber esse espírito, aonde você vai conseguir recebê-lo? Deus do céu, eu prego aqui, teve um dia que eu preguei aqui, Jesus. Eu só não fui arrebatado porque ainda Jesus não tocou. Eu disse ao Rian lá em cima, eu disse, Rian, já estou sentindo, eu nem subi no altar, já estou sentindo uma unção ali, a gente tirou até a gente brincou, ali em cima. Sei que Deus começou a falar comigo lá antes de subir no altar. Minha alma estremecia por dentro. Ouvi Deus falando claramente. E quando a gente prega, pessoas fechadas em si mesmo. Com sentimento de ira, com sentimento de rancor, com sentimento faccioso, inveja. E sai da igreja com inimizade com irmãos. É inadmissível. É inadmissível. Porque todas as coisas estão nuas e bem patentes diante daquele com quem nós devemos tratar. E meu filho, se você não recebe da palavra de Deus, porque quem traz a palavra de Deus é o homem, mas é a palavra de Deus que está saindo, e você tem o Espírito que testifica. Tem o Espírito que testifica. E não dá. Não dá mais para continuar dessa forma. É o caminho nécio, caminho tolo. Inimizades. Brigas ciumeiras. Acessos de raiva. João Paulo, eu posso ter raiva? Pode. A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Crentes com acesso de raiva. Ambição egoísta. Sentido, desunião. Quer atentar contra uma igreja abençoada? Quer fazer com que sua igreja seja uma maldição? Pare de receber as bênçãos de Deus? Plante a desunião.
seja o motivo da desunião. João Paulo, como é que eu sou o motivo da desunião da igreja? Começa a fazer fofoca. Começa a fazer a fofoca. O quê? Não se ensina mesmo. Isso já nasce, né? Sabendo. Já nasce sabendo. Mas é assim. Aí depois, a pessoa planta desunião na igreja. A igreja está desunida. As bênçãos de Deus não vêm. Porque o Senhor ordena a bênção onde há união. Eu vou sair da igreja porque essa igreja está fria. Essa igreja está... Tem qualquer coisa aqui que essa igreja está bem estagnada. A igreja não flui. Segura minha carne, Senhor. Divisão, invejas, bebedeiras, gazelas. Não, desculpa. Errei aqui, li demais. Desculpa, eu estou pensando mal aqui. As farras e outras parecidas com essas. Parecidas, tudo isso que eu falei, ainda as coisas parecidas. O que é parecido com inimizade, minha gente? O que é parecido? O que é parecido com desunião? Não é desunião não, João Paulo. Parece com desunião, está no meio. Não, João Paulo, não é glutonaria não. Sabe o que é glutonaria? Comer além da conta. Comer além do que deve. Mas, João Paulo, não é glutonaria não. É parecido com glutonaria, está no meio, minha filha. Mas imagine, você não vai entrar no céu. Por quê? Senhor, eu não traí. Senhor, eu não roubei. Eu não matei. Eu fui para a tua casa. Eu te adorei. Eu te dei dízimos e ofertas. Te dei muito mais. Te dei toda... minha filha. Meu filho, você comeu demais. Mas Jesus, por causa disso, está aqui. Não herdará. Glutonaria. Porque... Qual é o problema da glutonaria? É que o seu ídolo é o seu estômago. O seu ídolo é o seu estômago. O teu tesouro é o teu estômago. Ok? Vamos voltar para o quarto. Filho meu, atenta, 20, para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Gente, incline o ouvido, em nome de Jesus. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o teu corpo. Aí no versículo 23, só 10 minutos para ele. Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Deixa eu ler até o final. Desvia-te de ti as tortuosidades da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera as veredas dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Quantos ensinamentos tem aqui? Eu gosto muito dessa expressão, eu uso muito com a pastora Maria. Sobre tudo o que tens de guardar, guarda o teu coração. Mas não é fazer que nem Dom Pedro, que guardou o coração dele e lá na igreja na Sé do Porto. Não. Coração é o centro das emoções. Que ele está falando aqui, a nossa alma.
centro das nossas emoções. Sobre tudo que tens de guardar, guarda as tuas emoções. Como é que eu guardo as minhas emoções? Gente, aquilo que eu sei que não é de proveito para mim, aquilo que eu sei que vai me dar mal, afasta-te disso. Tem aquele ditado que os olhos não veem, o coração não sente. É assim. Guardar o teu proceder. Às vezes eu uso muito essa expressão com Maria, que é assim, olha, eu prefiro não saber. Eu prefiro não ir. Eu prefiro não ver. Porque eu prefiro guardar o meu coração. Eu prefiro não falar com fulaninho, porque eu prefiro guardar o meu coração. Eu prefiro não falar, porque eu prefiro guardar. Porque nós somos falhos, nós somos seres humanos, nós temos emoções. E por mais jejum e oração que a gente faça, mais a gente sente as emoções. As emoções não vão. O jejum não tira os hormônios. Então, tem isso. Você pode estar de jejum 30 dias, né? No último dia você acaba pecando, se não guardar o coração, porque o jejum não tira de nós as nossas emoções, mas a gente precisa aprender a guardar as nossas emoções. É evitar o caminho do mal. Só que aí, gente, o que eu mais vejo é gente que não consegue evitar o caminho do mal. Não consegue evitar o caminho do mal porque está na sua índole, talvez, buscar o caminho do mal. Buscar o caminho do mal. E eu a gente costuma falar, costuma observar as pessoas, porque não é um ato isolado que define uma pessoa, mas é o seu proceder durante uma vida, durante um tempo. Não precisa nem ser uma vida, durante um tempo. É o seu proceder que vai indicar quem você de fato é. No momento da ira, no momento da raiva, no momento do acesso de raiva, é que a gente vai ver quem realmente nós somos. E em todos os momentos da nossa vida. E a gente costuma dizer assim, olha, cuidado, porque fulaninho já entrou em contenda com ciclaninho, já entrou em contenda com não sei quem, já entrou em contenda com não sei quem, já entrou em contenda com não sei quem. Então, a gente observa que o problema está em fulaninho, que saiu contendendo com toda a gente. Então, se você já entrou em contenda com mais de uma pessoa, cuidado que a gente está de olho em você. Porque você pode até ver a intenção. E às vezes a gente até olha a intenção boa. Só que depois, com o passar do tempo, essa intenção boa para toda a gente é meio complicado. Então, a gente está de olho. E você tem que estar de olho, porque a sua vida é você. Não é você não, já me meti em confusão com mais de uma pessoa, pelo amor de Deus. Tinha uma irmã aqui que veio ter contenda comigo. No primeiro ano que eu cheguei aqui. Gente do céu, eu não saía de dentro de casa. Eu não atendia nem telefone, né? Que a minha mãe saiu ligando. Eu não atendia da minha mãe, que quase liga para. Acho que foi o Fernando que foi ter lá em casa. Porque minha mãe ligou para o Fernando, que já ia ligar para. Porque não conseguia falar. A mulher veio fazer contenda comigo. Já não era uma pessoa boa. Que a pessoa fazer contenda com quem nem aparece, com quem nem fala, nem conversa, e depois vence a quantidade de contendas que foi feita com as outras pessoas, a gente acaba, depois a gente diz, não, mas tem qualquer coisa aqui que está meio confuso. Qualquer coisa aqui que está meio confuso. E o tempo revela. Né? Então, é muito importante que a gente ande com os olhos direitos e as pálpebras olhem diretamente diante de ti, que a gente pondere os nossos pés, o caminho que nós estamos traçando, gente. Pelo amor de Deus. Olha o que a gente está fazendo. Veja se a nossa ação é correta, gente.
Pelo amor de Deus, ninguém aqui é tolo o suficiente para não saber se aquilo que está fazendo é correto ou não. Pelo amor de Deus. Não vamos criar um evangelho, criar lá fora uma repulsa pelo evangelho. Dar mau testemunho diante das outras pessoas, mau testemunho diante dos irmãos. Mau testemunho da palavra de Deus. Já o evangelho aqui em Portugal já é difícil de pregar. E quando a gente tem uma abertura, as pessoas estragam. Estragam com as suas tolices, com as suas idiotices, com a falta de testemunho da verdade. E isso conta contra você. Então, olha os teus caminhos. Vê se você não está se inclinando para a direita ou para a esquerda. Custa observar, custa colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim, Senhor, onde é que eu estou errando, Pai? Eu estou causando. A minha vida, eu tenho que ser responsável pela... Eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável pela minha vida, não é a pastora Maria, não é Mila, não é ninguém. Eu sou responsável pela minha vida. Então, se alguma coisa está comigo, está acontecendo comigo, está acontecendo em mim, eu sou responsável de alguma forma. Nem que seja por eu ter aberto a porta, nem por eu ter entrado pela porta. E eu sou responsável de alguma forma. E eu preciso assumir a minha responsabilidade diante da minha própria vida. E consertar o meu erro. Porque não é possível que entra ano, sai ano, e a gente não veja crescimento. Que a gente não veja desenvolvimento. Que a gente não veja uma melhora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo amor de Deus. Amém? Eu amo vocês. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Guardem essas palavras de Deus. Meditem sobre essas palavras. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome, Deus. Senhor, abençoa a nossa vida, Deus. Abençoa o nosso entendimento e nos dá sabedoria, Deus. Deus, nos dá a tua sabedoria, Pai. Nos ensina a observar o nosso caminho, Deus. Mediante a tua palavra, Deus. Porque a tua palavra é luz para os nossos caminhos. Pai, é luz para os nossos pés. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não permita que nós venhamos a praticar, Deus, as obras da carne que aqui vimos, Deus. E se há, Deus, em nós alguma dessas, traz à tona, Senhor. Lança a tua luz, Senhor, sobre ela, para que a gente possa se consertar, para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa pedir perdão, para que possamos herdar o reino de Deus. Deus, que tenhamos uma continuação de semana maravilhosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos, Senhor, estar todos aqui para te adorar e te bendizer o teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, vamos em paz. E com a consciência tranquila. 6 às 7?